Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lunch Break. O Lunch Break é um dos eventos do SET Experience produzido pela SET, que receberá heads e CEOs de grandes empresas nacionais e internacionais do nosso mercado de tecnologia, mídia e entretenimento. Teremos um encontro marcado para um delicioso almoço de negócios todas as terças. Contaremos com um chat para comentários e networking entre os participantes, além do Q&A para perguntas diretas aos painelistas. Neste episódio, abordaremos o tema produção de conteúdo. Contaremos com a presença de nosso moderador, Mentor Neto, CEO da Spinoff Digital, e de sua ilustre convidada, Renata Afonso, CEO da CNN Brasil. O almoço será servido. Bom apetite a todos e passo a palavra ao nosso moderador. Boa tarde, bem-vindos. Esse é o terceiro episódio do Lunch Break, a hora de almoço do SET Experience, onde a gente conversa sempre com gente inovadora, criativa, e os nossos almoços já estão marcados. Deixa eu dar uma repassada com a nossa agenda aqui. A gente tem no dia 20/7 a Ana Moisés, falando do LinkedIn aqui de São Paulo, e o Leandro Cruz de Paulo, também do LinkedIn, falando direto de Miami. A gente vai conversar sobre desenvolvimento profissional. No dia 27, a gente vai conversar com a Mônica Waldvogel sobre economia, né, e o consumo do pós-pandemia. E no dia 5/8, a gente fala sobre conteúdo, transformação digital, com o Marcelo Tutas. Eu sou o Mentor Neto, sou publicitário, sou CEO da Spinoff Digital Data Driven Activation e assino semanalmente a coluna Últimas Palavras da revista Isto É. Também sou autor de 4 livros que você encontra na Amazon ou em qualquer livraria perto de você. A nossa convidada de hoje, a Renata Afonso, ela tem um vasto currículo na área de mídia. Desde maio de 2021, ela é a CEO da CNN Brasil. Além disso, ela trabalhou na TV Tem, que é afiliada da Globo no interior, onde ela foi CEO e diretora-geral por 14 anos, comandando mais de 500 profissionais. Ela também teve passagens pela Rede TV, pela HBO, pela Band, pela MTV, e tem cursos focados em mídia e negócios nas universidades americanas de Harvard e Stanford. Também fez um programa executivo oferecido pela Singularity University. Renata, bem-vinda. Obrigada, Neto. Obrigadão por esse convite para a gente almoçar junto. Já vamos para a sobremesa, né? Já estamos aqui com sorvete, eu vi que você está com o seu, eu estou com o meu aqui. Queria dar uma boa tarde a todos, agradecer o convite da SET para esse nosso bate-papo e espero que seja uma hora que a gente consiga trazer algum tipo de informação e entretenimento para todo mundo na hora do almoço. O meu é de doce de leite, o seu é do quê? O meu é chocolate, já na sobremesa. O meu é de chocolate belga. Entendi. Então, vamos começar, Renata. Eu queria começar te perguntando uma coisa sobre a CNN, que é mais uma curiosidade minha, né? A CNN Brasil e a CNN americana, como é que é essa relação? A CNN americana ajudou a implantar a CNN Brasil? Ela tem alguma interferência no conteúdo? Como é que isso funciona, a relação entre as duas? A relação é a melhor possível, né? Mas, assim, né? Isso é como a relação se dá no dia a dia, é a melhor possível. Agora, em termos práticos, né? O que significa ser não é nem afiliada, né? Uma licenciada da CNN no Brasil. Claro que a CNN tem um guidance enorme que prevê justamente para preservar a marca e o que é a CNN no mundo todo, né? Então, tem um guia que a gente tem que seguir aqui enfim, bons costumes, né? E de como cuidar bem da marca e como a marca tem que se portar, etc, etc. A partir disso, nós temos uma liberdade muito grande editorial e eu acho que se deu também, né, essa liberdade toda editorial porque a CNN Brasil se mostrou muito alinhada com a isenção que é proposto no contrato que a gente faz com a isenção com a CNN americana. Então, a partir daí, as coisas se deram de uma forma muito, muito suave.
Se a CNN tem alguma gerência sobre a CNN Internacional, sobre a gerência da CNN Brasil, não. Claro que ela tem olhos, né? Tem uma pessoa que é o vice-presidente que cuida das licenciadas da CNN, e ele olha, a gente troca uma série de informações, e além de troca de informações, tem algumas... a gente tenta otimizar alguns conteúdos, alguns treinamentos de repórter, quer dizer, a CNN tem uma expertise que a gente aqui da imprensa brasileira tem muito pouca, né? A gente quer de cobrir conflito, cobrir guerra, e todo repórter sonha, né, e imagina ser um grande correspondente, ou como é cobrir uma guerra, como é cobrir uma situação onde a CNN tem uma vasta experiência. Então a gente acaba trazendo isso muito como inspiração para os nossos repórteres aqui local. Agora, a relação da CNN Brasil com a CNN americana é uma relação muito, muito cordial e de parceria. Mas não tem uma gestão efetiva entre e determine qualquer coisa no conteúdo, assim, não. A definição da grade é feita localmente. A grade quem define é a CNN Brasil. Somos, exatamente. A CNN Brasil que define o que vai ou não vai ao ar aqui. Claro que tem uma linha. Né? É natural que exista uma linha. Então não tem muitos... Quem liga na CNN já imagina o que vai esperar. Né? Então é difícil. Não dá para propor algo muito fora do que já está no DNA. Entendi. Vocês foram lançados na CNN Brasil, estreou no dia 15 de março de 2020. Né? Então, eu acho que a gente pode dizer que a CNN é a única emissora nativa da pandemia. Né? Ela nasceu... 15 de março, a gente já sabia da pandemia, mas ainda não tinha uma... A gente achava que era uma gripezinha, né? A gente ainda não sabia o que ia acontecer, né? Essa mudança radical que aconteceu na vida de todo mundo. E eu imagino que para você lançar uma emissora como a CNN no Brasil, é um preparo, né, que tem uma certa antecedência, né, para isso. E vocês não imaginavam, ninguém podia imaginar que ia acontecer isso. Você pode falar um pouco do que aconteceu nesse lançamento? Como é que foi essa surpresa de home office, todo mundo? Vocês estão em home office aí, ou tiveram em home office? A gente tem sim uma parte da equipe em home office, sim, Neto. Eu acho que não tem como, né? Eu vou te responder a última pergunta, depois eu volto para a pergunta anterior, né? Os jornalistas, não dá para a gente fazer, o nosso produto, ele é ao vivo o tempo todo, não tem como a gente fazer de casa. Então as pessoas, necessariamente, elas têm que vir até o escritório, né? E quando eu estava ainda na TV Tem, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa informal com os funcionários que tiveram que ir para a emissora e estavam trabalhando na emissora. E eu tive uma grande surpresa, onde eles queriam que as pessoas continuassem de home office, porque se eles são obrigados entre aspas, né, mas se o trabalho deles demanda que eles estejam presencialmente, eles querem estar no ambiente o mais seguro possível. E esse ambiente seguro traduz no menor número de pessoas circulando nesse ambiente, né? Então, eu trouxe essa experiência do meu trabalho anterior aqui para a CNN. Então, o que a gente faz aqui temos sim uma parte toda a parte de back-office, toda a parte de suporte, algumas pessoas que estão no grupo de risco, a gente mantém ainda em casa trabalhando de home office, mas a gente tem uma grande parte dos nossos colaboradores estão trabalhando aqui em loco. Falando um pouco aqui do nascimento da CNN no contexto de pandemia, eu não estava aqui, mas eu vou te contar sobre duas perspectivas. Uma de uma pessoa que acompanhou como espectadora o nascimento da CNN nessa circunstância e como alguém que está aqui adentro agora e acabo tendo o privilégio de conversar com as pessoas que passaram e fizeram essa trajetória da CNN nesse primeiro ano, enquanto eu não estava aqui. Então, assim, eu tenho absoluta convicção de que foi um desafio imenso e todas essas pessoas merecem os nossos aplausos e os meus parabéns e a minha admiração, porque colocar uma emissora no ar não é fácil, eu tive essa experiência, não é fácil, é um trabalho muito difícil, envolve técnicas, envolve profissionais novos trabalhando, então pessoas que eram grandes artilheiros em times diferentes, passando a jogar no mesmo time, sem tempo de ensaio, né? Então, tudo isso já é um desafio por si só. Numa situação de pandemia, onde você tem uma ameaça inerente, né? Uma ameaça nas ruas, como você disse, a gente não sabia o que era,
naquela circunstância, mas a gente sabia da dimensão que aquilo podia tomar. Então, ao mesmo tempo, eu sinto nas pessoas que estão aqui, em alguns momentos cansadas, te confesso, porque deve ter sido muito difícil para todas elas, mas uma sensação de dever cumprido muito grande de todos, e não só de dever cumprido, de colocar a CNN no ar e atingir o que a CNN atingiu nesse primeiro ano, mas também pelo serviço importante que a pandemia, que a imprensa pode e deve e presta para a população no momento tão delicado onde o mundo está passando, né? Então, eu acho que isso foi muito interessante nesse primeiro ano e continua agora nesse segundo ano também, porque a pandemia não acabou. Então, a gente tem um momento rico de notícia, onde nós temos a pandemia, o que gera por si só muita notícia. A gente tem um Brasil com um cenário político super agitado, que também gera muita notícia. Então, a CNN nasceu num contexto muito rico para a notícia, mas muito difícil para nascer, né? Isso é pauta constante, né? O que a gente está passando, principalmente do lado político, é uma pauta constante para vocês. O material não falta, né? Não falta. Está muito rico. É uma coisa, realmente, esse momento deve ter sido muito difícil, né? Nessa mudança, principalmente para a equipe que estava chegando, esperando, né? Que a gente ia ter as dificuldades naturais do lançamento de uma emissora, ainda somadas à história da pandemia. Mas eu ouvi dizer aqui, quando a gente estava preparando a conversa com você, sobre esse lado humano, né, que a CNN tem com a equipe, que eu não sei exatamente se foi uma política criada por você, quando você chegou agora, ou se já era uma política da emissora. Fala um pouquinho disso, de como é que é a relação de vocês com a equipe. Neto, jornalismo e conteúdo é uma coisa que você não consegue substituir. Ele é feito essencialmente por pessoas. E a gente tem que cuidar. A maior matéria-prima do jornalismo, de um canal de jornalismo, e com muitos de conteúdo também, mas o jornalismo essencialmente, é gente, não é talento. Então, se você não cuidar dessas pessoas, você não está cuidando do seu maior patrimônio. Então, é necessário que tenha esse cuidado, é necessário que as pessoas... Isso olhando pelo lado de gestora. Tá? Então, é necessário você ter esse cuidado para uma empresa ser eficiente no ramo que a gente está. Agora, como pessoa, né, isso obviamente eu trago para a minha gestão, é nossa obrigação, né, Neto? É a obrigação de um gestor, é a obrigação de qualquer empresa cuidar dos seus colaboradores da melhor forma possível. Né? Eles passam a maior parte do tempo da vida deles aqui, imersos aqui dentro da CNN, se dedicam, no caso especificamente da CNN, de corpo e alma, né? Eles fazem plantão, eles se expõem numa pandemia, eles se expõem numa situação de manifestação, e se eles não tiverem aqui na empresa um porto seguro, um lugar onde eles sejam extremamente respeitados e bem tratados, eu acho que seria injusto, porque eles cumprem o papel deles, fazendo o trabalho na qualidade que eles fazem, a dedicação que eles fazem aqui para a CNN. Então, acho que não tem como ser diferente. Agora, isso como política de empresa, isso para mim, eu agora falando pessoalmente, Renata, é condição sine qua non. Então, eu não seria gestora de nenhuma empresa que não tenha, ou que eu não possa implantar, ou que já não tenha, uma política realmente de cuidado muito focado nas pessoas, né? Uma política de people-driven, gestão focada nos colaboradores. Você já tratou um pouco disso quando a gente falou da implementação de uma emissora durante a pandemia. Mas com a tua experiência, quer dizer, você já passou por diversas emissoras, você tem uma vasta experiência nessa área, e como a gente está falando com uma audiência que se interessa muito por conteúdo, por produção de conteúdo, eu queria entender de você, assim, na prática, né, qual é a diferença da gente produzir conteúdo durante a pandemia, durante talvez a maior crise sanitária que o Brasil já passou. É difícil a gente avaliar no momento, mas talvez seja ou venha a ser uma das maiores crises econômicas também que a gente já passou, né?
quais são os desafios práticos para a equipe, para a gente fazer conteúdo nesse período? Eu estou me estendendo nessa pergunta, porque eu acho que assim, a CNN, o produto essencial da CNN é gerar conteúdo diariamente, né? Um volume de conteúdo gigantesco, né? 24/7 produzindo conteúdo. E na nossa audiência a gente tem todos os tipos de empresa, né? Todos os tamanhos de empresa, né? Então eu queria ouvir de você como é que é isso na prática, produzir conteúdo num período tão difícil. Neto, aí tem e mais do que um período difícil, né? Ele é meio contraditório, porque esse período difícil fez com que as pessoas demandassem conteúdo. Então as pessoas estão ávidas por conteúdo. Nunca se consumiu tanto conteúdo audiovisual como se consumiu agora nesse ano passado. As pessoas estão em casa, as pessoas... o entretenimento de todo mundo é consumir conteúdo audiovisual nas diversas plataformas. Então você tem uma audiência ansiosa por conteúdo e, ao mesmo tempo, as empresas que produzem esse conteúdo com dificuldades naturais de uma pandemia. Então, a maior dificuldade, eu acho que ela acaba encontrando a sua pergunta anterior, que são as pessoas. Você criar um ambiente seguro onde você possa produzir conteúdo de qualidade, mantendo uma segurança das pessoas que vão estar trabalhando ali. Esse, sem dúvida alguma, é o maior desafio. Temos desafios outros que é uma questão de restrição de deslocamento. Então, para quem faz entretenimento, antes você chegava numa cidade para fazer uma entrevista, você podia entrar, conversar com qualquer pessoa, fazer a entrevista. Hoje você já tem uma dificuldade maior, agora um pouco menos, né, que as restrições foram diminuindo aí conforme a vacinação foi avançando, mas no começo era que você sequer tinha pessoas para entrevistar na rua, você não tinha pessoas para colher... Claro, não tinha me ocorrido isso. É uma coisa dificílima. Então, essa era a grande dificuldade. Então, como a gente faz um conteúdo onde você não tem vida? E, ao mesmo tempo, como você faz um conteúdo onde até a seleção desse conteúdo é uma outra questão super delicada, porque você não pode colocar um conteúdo que descole completamente do que as pessoas estão vivendo, né? Então, eu vejo, se a gente pegar historicamente, do começo da pandemia até agora, então teve um começo de pandemia onde era a informação do que era a Covid, né? E aí as pessoas alertam querendo saber isso. Você podia colocar qualquer outra informação, mas isso naquele momento não era tão relevante. O que as pessoas eram ansiosas para se adaptar àquela nova realidade com um monstro. Entender que bicho era aquilo. E ao mesmo tempo, então, você vem de uma prevenção, de uma informação, depois você vem para uma prevenção, depois você vem... Então, você tem estágios onde as pessoas estão dispostas a receber ou não aquele conteúdo. Então, tem momento que você fala, olha, eu vou lançar um conteúdo de humor agora, ele vai estar completamente na contramão do que a sua audiência está esperando por aquilo. Pode parecer até indelicado a situação em que as pessoas estão vivendo muito. É um perigo isso, né? E é um perigo porque, assim, na indústria de conteúdo, a gente, e aí talvez você não concorde, mas a gente sempre foi muito sarcástico de alguma maneira. A gente sempre soube tratar as coisas. Sarcástico talvez não seja a palavra, irônico talvez, né? A gente sempre teve, principalmente o brasileiro, né? Sempre teve essa visão mais irônica das coisas, e agora nem isso é permitido, né? Você não pode dar risada, você não pode fazer uma piada, né, em cima de uma coisa que você tem 550 mil mortos, né? Então é realmente uma situação que a gente nunca passou, né? A Luana, em cima disso, a Luana, que é gestora de conteúdo, ela fez uma pergunta bem interessante, assim, por que a gente tem que se adaptar à pandemia? A gente passou a ficar habituado com live, né? A gente passou a ficar muito habituado em ver gente que antigamente a gente via na qualidade de transmissão de um estúdio, agora o cara está em casa, né? Com a qualidade da internet que tiver, tem os seus delays, tem a sua resolução menor e tal, né? Você acha que o público, a audiência,
se habituou a isso ou abriu mão um pouco de ver qualidade em função do lado humano? Eu acho que tem as duas coisas, Neto. Eu acho que tem alguns conteúdos que as pessoas não abrem mão de ver numa tela grande, 4K e com uma grande qualidade. Eu acho que cada device e cada forma de entrega cria uma expectativa no público. Então, se ele sentou na casa dele, ligou a televisão de X polegadas e está querendo, consumir algum produto, tem uma expectativa. Ele não consome da mesma forma o produto que ele consome na televisão de 60 polegadas, com a mesma generosidade técnica de qualidade que ele consome no telefone celular ou via YouTube. Quer dizer, existe a forma com que a pessoa está esperando aquele conteúdo vai muito do device que ela consome. Então, eu acho que tem essa questão de abrir a mão da qualidade pelo entretenimento. Eu acho que a qualidade ela foi se democratizando ao longo do tempo, né? Os equipamentos foram caindo de preço. Então, hoje você tem uma câmera 4K no telefone celular. Antes você tinha que pagar uma fortuna, que eram pouquíssimas pessoas que teriam condições de bancar comprar um equipamento para fazer um vídeo 4K. Claro que você tem diferentes equipamentos. 4K não é 4K em todos os lugares, né? Ele tem suas diferenças e suas nuances. Mas também existiu uma democratização muito grande em você ter equipamentos. Por sua vez, você consegue ver conteúdos visuais, aí eu estou falando só de vídeo, né? Mas não conteúdo necessariamente conteúdo de cenografia. Tem uma série de outros fatores que englobam ali o conteúdo. Então, eu acho que existiu, sim, uma democratização dos equipamentos, que propiciou um pouco melhor, uma qualidade melhor nos vídeos que não são necessariamente montados em estúdios, etc. E eu acho que as pessoas verem as experiências da live, que foi exatamente o que você colocou, eu acho que ela foi super positiva, que mostrou que o lado humano encanta mais, muitas vezes, do que a fantasia. Claro. Então, a gente vê... Não, é uma delícia. Ivete Sangalo. Claro, é uma delícia você ver eu, particularmente, eu gosto de ver um jornalista que você estava acostumado a ver no estúdio, atrás de uma bancada. Eu fico, não sei se porque a minha formação sempre foi de direção de arte, eu fico vendo o cara e fico olhando, olha, ele tem aquele quadrinho ali atrás, ele tem aquele livrinho, quer dizer, acaba ficando até mais rica a experiência, né, de você ver o cara no seu ambiente, no seu habitat, né? Então, nesse sentido, eu acho que isso é muito legal. Mas você ia completar, desculpa, eu te interrompi. Não, é exatamente isso. Eu acho que a gente vê a Ivete Sangalo de pijama na casa dela com os filhos e com o marido, isso foi muito melhor do que qualquer show da Ivete Sangalo que ela tenha feito, né? Claro. Cria-se uma intimidade muito grande. E no momento onde está todo mundo muito sensível, as pessoas não querem comprar, não queriam naquela época, né? Agora as coisas vão mudando. Como eu disse, como é tudo muito latente, né? Tá todo mundo muito à flor da pele, e as coisas vão mudando de uma forma muito rápida. Mas naquela ocasião as pessoas queriam ver o humano, elas queriam ver solidariedade, elas queriam ver o que as pessoas estavam fazendo para passar por aquele momento difícil. Né? Quem é o ser humano Ivete Sangalo? Não aquela pessoa que é um ídolo e um ícone que está muito distante dele. Né? Então eu acho que isso... Não, e eu acho que cria até uma empatia, né, entre você que está obrigado a ficar na sua casa, perceber que a Ivete Sangalo está na dela também, né? E que está de pijama e está tendo que passar por esse momento também, né? Que eu acho que é uma coisa, quando você fica preso, né, entre aspas, aí no teu ambiente, né? Eu tô trabalhando em home office quase há um ano, né? É muito legal você se identificar com as pessoas e falar, não, tudo bem, não é uma coisa que está acontecendo comigo, é uma coisa que está acontecendo com o mundo, né? Com todo mundo. Né? Eu acho eu acho que a história vai mostrar que no momento de pandemia, o tamanho da importância que foi o conteúdo gerado por nós, todos nós que estamos assistindo aqui. Porque as pessoas fechadas em casa, sem a sua internet, sem os seus canais de streaming, sem os canais abertos, sem os canais pay TV,
a situação teria sido muito mais difícil do que foi. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito... Não fomos espectadores, né, dessa pandemia. Nós fomos players importantes aí para ajudar que a gente passasse da melhor forma possível essa situação que todos nós vivemos. Né? Verdade. Além até de trazer um público novo, né, que é uma coisa que eu já falei até em outras oportunidades, assim, a minha mãe está vendo live, né, a minha mãe está fazendo live, né, conversando, coisas que não aconteceriam numa outra situação, né, assim, você começa a ver um público, o crescimento dos iFoods e dos raps da vida, assim, né, de aplicativos de entrega, não estou dizendo pelo business deles, porque o business deles já estava crescendo e tal, mas um novo público que passou a utilizar isso, essa dificuldade que durante anos, né, quem trabalha com digital sabe, que a gente teve de compras online, né, gente que tinha medo de botar o cartão de crédito lá, você começa a colocar também. Então, de certa maneira, a epidemia me parece que foi um catalisador de mudanças, né, assim, de mudanças que talvez a gente demorasse muito mais tempo. Mas, de novo, bate com aquilo que a gente estava falando, né? Não dá nem para você dizer, puxa, que bom, né? Que catalisou, porque assim, é uma tragédia, né? Então, assim, difícil a gente ver um lado bom numa tragédia. Eu tô recebendo aqui um monte de perguntas sobre um assunto que a gente vai falar, que são redes sociais, streaming e tal, mas eu queria, para seguir aqui o que eu tinha colocado, e eu não vejo a hora de falar com você sobre isso, eu queria falar com você sobre o grande debate, que, para mim, eu simplesmente era fã de carteirinha do grande debate. Era um programa que saiu da grade em dezembro, mas reestreou hoje, né? Hoje mesmo, que nessa terça-feira ele tá estreando de novo. Por que eu sempre fui fã? Porque eu acho que assim, a gente vive num país que está claramente polarizado, né? Já há alguns anos. Acho que não é nem um país, a gente vive um contexto mundial de polarização, né? Não é à toa que de Trump vai para Biden, né? Nossa, quase que eu derrubo um copo aqui e acabo com a nossa entrevista. De Trump vai para Biden, quer dizer, o mundo todo está polarizado. E é um absurdo como a gente não vê na TV, tanto na TV aberta como na TV paga, a gente não vê programas que coloquem esses dois lados da polarização para debater. E o grande debate teve essa coragem de colocar sempre lados opostos, né? Algumas vezes que batiam de frente, outras vezes que conseguiam negociar suas posições, né? Então, eu sempre achei um programa muito legal. Então, eu queria entender com você, não sei nem se você pode dizer, mas por que ele saiu do ar, por que ele voltou e como é esse novo formato? Tá. Então, por que ele saiu do ar, eu não sei te dizer, Neto. Então, eu vou pular essa pergunta porque eu não sei, eu não estava aqui, eu não sei exatamente o que motivou a decisão de tirá-lo do ar. Por que ele voltou? Porque eu tenho exatamente essa mesma percepção que você. Eu acho que a gente precisa criar ambientes hoje no Brasil onde a gente mostre que é possível ter debates e conversas civilizadas pensando de forma diferente. Então, e a CNN será o palco para isso. Então, o que esperar do debate são debates de alto nível, que eu espero. São debates onde as pessoas, de fato, troquem ideias, mais do que... Não é embate, são debates. Então, vou torcer muito para que não aconteça, e se acontecer, o pessoal aqui está orientado a levar o debate de uma forma muito positiva, muito propositiva para o Brasil. Então, é natural que as pessoas tenham opiniões diferentes e é mais natural ainda que as pessoas respeitem essa opinião diferente. Essa naturalidade, que era uma coisa intrínseca ao brasileiro, ela veio se perdendo aí nos últimos tempos. Então, a CNN será um grande palco para opiniões diversas. Vai ser um palco onde essas opiniões são respeitadas e poderão ser colocadas, contanto que tenham uma grande qualidade e dentro dos preceitos de verdade, dos fatos e todos esses valores da CNN. Né? Então, o que esperar hoje é isso que eu espero. Eu espero que a gente tenha um debate propositivo e um debate que ajude a sociedade
brasileira, além de enxergar que se pode ter opiniões diferentes e trocar ideias a respeito delas, mas que de fato possa mostrar um caminho mais positivo, né, para como a sociedade vai caminhando daqui para frente. Sociedade e o Brasil. O que não necessariamente quer dizer que o debate não tem que ser acalorado, né? Quer dizer, ele pode ser acalorado. Você pode, é óbvio que no calor do debate você pode acabar parecendo uma discussão mais subir o patamar assim, né, do grau de discussão. Mas ele não precisa ser frio, né? E é quase impossível que ele seja frio, porque são duas opções, são duas posições. Eu tenho para mim assim que a culpa disso é dos algoritmos. A culpa dessa polarização, né? Porque assim, as redes sociais são um fenômeno que quase coincidiram, né? Foram um pouquinho antes, mas aí vai o tempo de adaptação de todo mundo com isso, até os próprios algoritmos aprenderem, né? A gente aprender como é que trabalha com as redes sociais, e aí começaram a criar clusters, né? Clusters de opinião. Você passa a ver opiniões mais semelhantes que a sua, então a sua passa a ser verdade, né? Quanto mais gente fala, puxa, Renato, eu concordo com você, mais você diz, opa, eu tenho razão, né? Então o outro lado está errado, né? E aí você vai se criando essa polarização. Por que a gente está falando disso? Eu acho que o Eubler Márcio, ele não falou aqui a empresa dele, mas ele pergunta... Eu vou juntar alguns assuntos aqui, porque eu acho que eles estão correlatos, você pode desenvolver em cima disso. O Eubler Márcio pergunta o seguinte: quais são os planos da CNN Brasil para o segmento de streaming? Se vocês até... É uma pergunta curiosa, não tinha me ocorrido. Acho que no mundo todo a CNN tem streaming, você me corrige se eu estiver errado. Mas vamos falar disso, depois a gente volta aqui, porque eu queria falar sobre as redes sociais de vocês também, como vocês trabalham isso. No segmento de streaming, vocês têm planos para isso? Eu acho que a gente tem planos, Neto, para expandir em todas as áreas. A CNN passa a ser, desde que eu assumi, uma grande plataforma de conteúdo e de informação. Ela deixa de ser um canal que nasceu multiplataforma, mas como a ideia central no canal de PTV, atuando em várias outras plataformas. E agora a CNN vai dar um passo além. A CNN vai ser uma grande plataforma de conteúdo que vai estar presente em todos os veículos de entrega, seja eles quais forem, né? E olhando o público que está do lado de lá da experiência, voltando ao que a gente já falou anterior. Então, o conteúdo que eu vou entregar numa plataforma, numa rede social, como o TikTok, com certeza será diferente do conteúdo que eu vou entregar na PayTV, enfim, e assim sucessivamente. Então, a CNN tem plano, sim, de streaming. Nós estamos ponderando uma série de formatos que podem ser desde parcerias até um streaming próprio, a entrar com o streaming da CNN Internacional, que sim, a CNN Internacional tem streaming. Então, tem várias possibilidades aí da CNN Brasil estar no streaming. Já que a gente está falando isso de rede social, ontem eu estava conversando com você sobre isso, né? É impressionante que a CNN está na web, né? Você pode assistir no YouTube, eventualmente, está na web, está no Instagram, está no Twitter e está até no TikTok, né? Acho que os grandes anunciantes já descobriram já há algum tempo, né? A gente não tem um briefing que a gente receba na agência que não peça para ter TikTok, né? Tem que ter TikTok, é uma exigência hoje em dia. Mas os grandes veículos, os grandes anunciantes descobriram o TikTok, mas parece que os grandes veículos ainda não. Mas a CNN está lá, né? Tá marcando presença dela lá. De novo, pensando nos diversos tamanhos de produtores de conteúdo que assistem às nossas conversas, e eu sou, de alguma maneira, por ter uma agência, um produtor de conteúdo micro, né, comparado como nano, né, se comparado com uma emissora como a CNN, é sempre muito difícil, né, porque tudo bem, se você quiser, você pode pegar o conteúdo que você produz e botar lá no TikTok, no Instagram, no Stories, né, mas é tosco, né, não é assim que se faz, e não é assim que vocês fazem. Como é que a gente faz
para ter essa presença omnichannel? Assim, você tem equipes de web, equipes de Instagram, equipes de tudo isso, ou você tem uma equipe de rede social que cuida de tudo isso? A gente tem uma equipe digital importante aqui. Eu vou colocar aqui, Neto, que a gente será mais presente do que somos em todas as plataformas. A CNN com conteúdos distintos para cada uma das plataformas. Então, olhando a parte interna aqui. Primeiro que a gente tem que ter, sempre que pensar num conteúdo, e qualquer profissional de agora, no conteúdo de mídia, ele tem que pensar em multiplataforma. Não dá para você olhar e sair fazer uma matéria e imaginar que essa matéria só vá para a TV, ou isso só tem este caminho para ela, né? Então a pessoa precisa olhar, tem que ser um profissional multiplataforma. Isso é inevitável para o profissional do futuro e para agora, não é nem futuro, para o profissional de agora. Então isso é uma coisa que a gente vai reforçar sempre aqui na CNN. A gente tem as áreas específicas que cuidam de distribuição digital, e eles se dedicam e eles fazem essa diferença, mas será maior ainda. E a intenção é que, de fato, todos os profissionais aqui, sejam eles repórteres, diretores, da diretoria, vice-presidente, todo mundo tem uma cabeça realmente multiplataforma, e consigam enxergar aquele conteúdo em todas as plataformas disponíveis, sejam elas só de áudio, sejam plataformas de áudio e vídeo, sejam plataformas que tenham um público-alvo mais jovem, como o TikTok, ou o Instagram, ou o Facebook. Quer dizer, cada um deles, ou o YouTube, cada um deles a gente vai entregar uma experiência diferente para o consumidor da CNN. Eu queria te fazer 2 perguntas ainda sobre isso. Vocês encaram, a primeira é quase, né, teórica, né, mas que eu acho que é interessante. A gente falou muito no passado recente, a gente falava muito de segunda tela, né? Eu acho que em alguns canais a segunda tela virou a primeira, né? E a primeira, que era a TV, virou a segunda. Eu sempre lembro de uma cena que eu vi aqui em casa. Eu tenho 3 filhas, as 3 estavam, eu até tirei uma foto disso, assim, tinha TV aqui no fundo, as 3 estavam deitadas no sofá assistindo a TV, teoricamente, estava passando um filme, acho que era Netflix, só que as 3 estavam no celular. Então você via assim, né, as 3 telinhas e a telona lá no fundo. Quer dizer, como estava passando um filme ali, o celular não era a segunda tela, era a primeira, né? Elas estavam focadas ali na primeira tela e a segunda tela estava no fundo. Vocês encaram essas outras mídias, né, esses outros veículos, como uma segunda tela? Porque, de novo, eu vou me estender, desculpa, mas, por exemplo, eu tenho uma experiência pessoal com o MasterChef da Bandeirantes, né? O MasterChef eu sempre assisti com o Twitter aqui do lado, né? Eu ia vendo o Twitter, ia vendo o programa, ia vendo o Twitter. Aí sim era uma segunda tela, claramente uma segunda tela. Vocês veem o espectador da CNN usando uma segunda tela nessas redes sociais, ou você acha que elas são absolutamente independentes? Eu acho que nada é independente e nada é primeira ou segunda tela. Depende da pessoa que está consumindo e no contexto que ele está consumindo. Então, a gente tem um consumidor, por exemplo, que está no escritório. Quantas vezes eu vou fazer alguma reunião, alguma coisa, eu chego no escritório, tem uma televisão e a televisão está ligada na CNN. Então aquilo é a segunda tela porque ele está trabalhando no computador, não necessariamente ele está consumindo outro conteúdo de mídia em outro lugar. E a notícia tem muito isso também, viu, Neto? A notícia ela tanto é primeira tela como ela é segunda, ela oscila muito, porque dependendo do assunto a pessoa para o que está fazendo para prestar atenção na tela, fala, olha, agora aquilo passa a ser a minha primeira tela. Então eu não vejo aí como... E às vezes até complementa, né? Elas eu já fiz muito isso, de estar assistindo a CNN e aí falarem o nome de um político numa situação X, eu falo, pô, quem que é esse cara? Aí você vai, você vai para o computador, descobre quem que é aquele vereador ou aquele deputado. Vereador não, que eu não quero saber do vereador, mas hoje em dia o deputado federal. Ali, você vê o deputado, aí você volta para a primeira tela, né? Exatamente. Então eu não vejo assim, eu acho que vai do contexto, o que é a primeira tela, o que é a segunda tela. Eu acho que isso hoje as coisas se misturaram demais, né? O que eu quero é que a CNN esteja em todas as telas de todo mundo, né? Então, quando você quiser assistir CNN, seja onde você estiver, como você estiver, e com o humor que você estiver, você vai ter um conteúdo para você. E me fala uma coisa, já que é assim,
eu também não sei se você pode responder isso. Aliás, ontem eu te perguntei isso, você deu uma resposta ótima, né? Você pode perguntar o que você quiser, eu não sei se eu posso responder, né? Que é perfeito para isso. A intenção da CNN é monetizar esses outros veículos? Ou vocês pensam em monetizar a TV e aí como um produto complementar às redes sociais, complementar no sentido econômico e não no sentido de conteúdo, né? Os outros veículos complementam esse produto? Não, a gente quer monetizar tudo. A CNN não, é uma empresa com fins lucrativos. Então, e Com como fins tal, a gente lucrativos. vai. Com fins lucrativos, exatamente. Então, a gente quer, não, a gente vai monetizar. Hoje, essa receita digital, hoje é importante para a CNN ou é ainda marginal? E eu pergunto isso para você porque, como um canal de notícias, eu acho que, sem dúvida, vocês são os que aproveitam melhor, né, as outras plataformas. Então, claro que sem entrar em detalhes, se você puder dizer se isso já é importante em termos de monetização ou ainda é um potencial, entendeu? Eu acho que ele é importante já, mas eu acho que essa pergunta, eu não estou fugindo da resposta não, tá? É porque eu enxergo realmente como situações com olhares diferentes. Importante em termos nominais de faturamento, ela tem importância. Importante em termos de estratégia, ela é muito importante, muito relevante. Então, você tem várias formas de olhar isso, né? A atuação da CNN nas diversas plataformas. E eu acho que não existe mais, né, você chegar para um cliente e vender uma coisa e não vender outra, né? A gente é uma solução para o cliente. Então, isso faz parte de um grande pacote. Você tentar tirar, olha, não, isso aqui foi que ele colocou no nosso Twitter, isso aqui ele colocou no YouTube, isso aqui não, ele está comprando a CNN, a experiência da CNN nas mais diversas plataformas. É difícil você conseguir, não, isso aqui é exclusivo, direcionado para este veículo ou para o digital, isso é para ter Pay TV, isso é para o YouTube. Então, a gente tem uma monetização, sim. Eu consigo ter um olhar do que é cada coisa, mas cada vez menos isso vai se misturar, né? Ela não vai ser uma coisa para uma determinada plataforma, só uma ou só outra, né? A gente tem que enxergar, vender, né, e oferecer para o cliente quase que uma experiência mesmo de parceria de marcas entre CNN e a marca do seu produto, né? Então você acha que, eu digo isso do ponto de vista de influencers, os influencers fazem muito essa conta, né? Quem é que está pagando mais? Né? Vale mais a pena eu fazer no TikTok ou vale mais a pena eu fazer no YouTube? Aí entrou o Quai, né, que é a rede chinesa que compete com o TikTok, e aí você ouve os influencers falando, não, estou indo para o Quai porque o Quai paga mais, né? Então você, do ponto de vista de uma emissora do tamanho da CNN, não é essa a tua preocupação e falar assim, bom, vamos investir mais no YouTube porque a gente pode ter mais receita no YouTube. A tua visão é que vamos trabalhar todas essas mídias para ter um produto CNN mais completo, é isso? Sem dúvida, e tem uma grande diferença, né? A CNN tem uma marca, né? A CNN tem uma credibilidade. Então, você ter sua marca anunciada na CNN é um espaço de muita credibilidade para o público que a gente fala, né? Eu sei que, usando um termo publicitário, né, que eu particularmente não sou muito fã, do público qualificado, né? Então, qualificado para o mercado, como é chamado no mercado publicitário, a CNN é um veículo importantíssimo, é um veículo de consumo para esse público. Então, eu acho que diferente o comportamento dos influencers, de você ter uma marca ou um conteúdo da CNN, é que a experiência é diferente. Então, a experiência de quando você consome um influencer, ele tem algo ali que só a influencer vai conseguir fazer. Quando você vem para consumir a CNN, você tem uma outra experiência e uma outra expectativa. Você vem consumir de uma outra forma, né? Então, eu acho que são coisas distintas. E claro que assim, a CNN tem todo um cuidado grande, né? A gente tem
só, tem uma equipe inteira dedicada para levantar fatos, para checagem, rechecagem. Uma das preocupações da CNN é justamente a credibilidade e a confiabilidade do que é. Então, Hoje você então eu deve acho ter que uns 4.000 checadores de fatos, né? Porque tem assim, muito checador de fato. é muito difícil, né? Inclusive uma das coisas que às vezes o pessoal vem de outras redações e acham que isso às vezes até tem um olhar um pouco crítico pelo processo aqui dentro da CNN, é porque o processo é tão grande de checagem, o processo é tão minucioso que às vezes eles falam, a gente perde tempo nesse processo, mas esse processo é o que garante a nossa confiabilidade, a nossa credibilidade e ter certeza de que o fato que está sendo dado na CNN é de fato o que aconteceu. Então muitas vezes a gente perde o breaking news porque essa notícia saiu em algum lugar ali ou aqui, mas porque a gente realmente precisa checar, rechecar para depois dar essa notícia, essa informação. Eu tinha ainda algumas coisas para falar com você, mas a gente está com tanta pergunta que eu vou dar uma passada nas perguntas aqui para você, para a gente não ficar muito para trás. O Emerson Costa, que é a audiência cativa aqui do Lunch Break, ele é da Record, ele está fazendo uma pergunta para você que eu acho que é uma pergunta meio interesseira dele, assim, fala diretamente com o interesse dele, porque ele é da Record. Boa tarde, Neto e Renata. A CNN pretende distribuir seu conteúdo na TV digital aberta? Desculpa, qual é o nome dele? Emerson, é isso? Emerson Costa. Emerson, tudo bem? Da Record. Sim, Emerson, tudo bem? Emerson, a CNN pretende distribuir o seu conteúdo aonde quer que a gente consiga, contanto que faça sentido para o modelo de negócio, contanto que faça sentido financeiramente, contanto que faça sentido para a nossa audiência. Se eu fechar a porta para qualquer canal de distribuição, jamais vou fechar. É que isso, de fato, tem que se fechar a conta aí, a gente tem que fazer um business plan importante, entender se a nossa audiência é a audiência da TV aberta, e aí sim dar um passo nessa direção. Mas nenhum veículo de distribuição, nenhuma forma de distribuição do canal da CNN está fora de cogitação, está tudo em cima da mesa, sim. Essa resposta que você deu responde também para o Isaac Toledo, que fez a mesma pergunta, dizendo que você, que foi noticiado que você visitou o canal Loading, né, pensando numa concessão de TV aberta. Então, acho que está respondido também para o Isaac. O Carlos Fini, que é presidente da SET, ele pergunta o seguinte: estar junto com a CNN Mundial é uma coisa muito bacana, mas como é que eles veem a CNN Internacional, vê o noticiário local, não o brasileiro, mas o dos pequenos municípios, né, das regiões mais afastadas, né? Como é que eles enxergam o Brasil? Eu até complemento a pergunta do Carlos, né? A visão que você tem, na relação que você tem com a CNN Internacional, é que o Brasil para eles o Brasil é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, as grandes capitais, ou eles têm essa visão do todo? Oi, Fini, vou deixar um abraço aqui para o Fini. Neto, eles têm uma curiosidade muito grande pelo Brasil, né? Eu acho que eles têm uma curiosidade e um interesse, mais do que curiosidade, né? Um interesse muito grande para saber o que acontece no Brasil, nos grandes centros, e muito mais voltados para a política. Por outro lado, eles vão muito para os hábitos das pequenas cidades do interior, né? Eles têm essa curiosidade para saber como as coisas acontecem no Brasil de fato, né? No Brasil adentro. Então, desde as questões ambientais, das questões socioculturais, das questões socioeconômicas. Então, existe um interesse muito grande, não só da CNN Internacional, mas acho que do mundo todo, né? Um olhar para o Brasil e um olhar de lupa. Eles não querem só ver o macro do país. Eles querem, de fato, eles têm a curiosidade e o interesse em saber o que acontece no interiorzão aqui do Brasil. Se eles fazem isso como a gente gostaria, mesmo porque o Brasil é tão diverso, né? Norte, sul, o interior do Brasil ele é tão diferente de cada um dos lugares, e às vezes os canais internacionais eles acabam pegando um tema para explorar e acabam deixando outros de lado, porque enfim, não dá para explorar todos os temas no Brasil todo, né? Então eles têm sim, têm interesse e curiosidade para saber o que acontece no Brasil, além dos grandes centros.
Eu vou juntar duas perguntas aqui. Uma pergunta do Caio Augusto Klein, que é do Rio Grande do Sul, e a outra é de mais um concorrente, entre aspas, é o Caio Ribeiro, do SBT, que também já, se eu não me engano, ele já fez uma pergunta aqui num outro almoço. E é bom a gente ter pergunta da audiência, porque pode perguntar o que eu não sabia se podia. Entendeu? Então, assim, são eles que estão perguntando, não sou eu. Eu lembro que no começo da CNN, ela tinha... Eu vou falar com todas as letras, porque é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo já conversou. Ela tinha um posicionamento mais à direita. E hoje eu vi que isso foi mudando. Ao longo do ano, isso foi mudando a ponto... Eu não sei se a gente pode falar que um canal tem um posicionamento à direita, ou ao centro, ou à esquerda, né, e tal. Mas eu senti que houve uma mudança de posição. Isso sou eu que estou falando, que não tinha coragem de falar, mas agora falei porque eu vou completar com o Caio e com os dois Caios, né? O Ribeiro do SBT e o Klein do Rio Grande do Sul. Renata, como é que você enxerga a questão de posicionamento editorial das emissoras, principalmente nesse momento de polarização? E aí, entrando na pergunta do Caio do SBT, a CNN tem definido um nicho de público para os seus conteúdos? Bom, aí são duas perguntas, né? Primeiro, obrigada pelas perguntas, né? Você podia fazer qualquer pergunta que você quisesse. Como eu te disse, eu não sei se eu daria a resposta que você gostaria, mas a pergunta você pode fazer a que você quiser. Eu acho que eu enxergo que alguns veículos tiveram esse posicionamento político, já assumiram uma posição política, uma posição no seu editorial em relação aos fatos e às situações que acontecem no mundo todo, né? Não é necessariamente só aqui no Brasil, mas isso falando como veículos de comunicação do mundo todo. Não é o caso da CNN Brasil. A CNN Brasil, a gente persegue muito a neutralidade, a gente persegue muito a imparcialidade. Eu acho que isso é um DNA da CNN. Eu vim aqui justamente para isso. Não é que não sejamos críticos, muitas vezes mais críticos para um lado ou menos críticos para os outros, porque os fatos falam por si, mas a intenção da CNN é ser absolutamente neutra. É uma luta diária, é muito difícil, né? Não é uma coisa que você faz isso, olha, não, tá fácil, nascemos assim, assim será. Não, é diário, porque todos nós temos as nossas convicções pessoais, todos os jornalistas, como eu falei no começo da nossa conversa, a notícia e a CNN é feita por gente, e cada uma dessas pessoas tem sua história, suas convicções políticas, enfim, de todos os aspectos da sua vida, e é difícil você tirar isso de quando você está dando uma notícia, ou de quando você está no ar, ou quando você escreve uma tarde, etc. Então, é uma perseguição quase que obstinada aqui da CNN pela neutralidade. Então, se eu tenho críticas em relação aos outros veículos, não, eu não tenho crítica em relação aos outros veículos. Eu só acho que é complicado em alguns momentos, porque se o veículo toma uma posição e aquela posição é a sua, tá tudo bem. Agora imagina quando o veículo toma aquela posição e ela não necessariamente é a que você acredita. Então, aí eu acho que fica uma situação mais difícil, né? E eu acho que... E a outra pergunta é sobre o nicho, né? Tá, e aí eu já entro, vou fazer complementar e já entro no nicho na pergunta, assim, o nicho da audiência da CNN. A audiência da CNN é uma audiência que tem um nível de escolaridade maior, é um nível socioeconômico maior, é um nível cultural mais alto na pirâmide do Brasil. E, por sua vez, aí, já fazendo o link com a pergunta anterior, a gente acredita que essas pessoas têm um discernimento de chegar às suas próprias conclusões através dos fatos. Então, essa neutralidade da CNN olha, eu vou te mostrar todos os fatos estão aqui, são esses os fatos, são essas reflexões sobre os fatos, agora você chega à sua própria conclusão. Então, a CNN tem, sim, um público, a CNN aborda temas que não são muito fáceis, não são palatáveis e não são temas que, como eu vim de um canal aberto, eu vim da TV Tem, que fala com outro público, né? Eu sei exatamente o que as pessoas querem. Quando você vai falar de política, as pessoas não querem saber muito. Quando você vai falar de notícias internacionais,
as pessoas também não querem saber muito. Notícia econômica não é de grande interesse você ficar falando se vai ter privatização, se não vai ter privatização, se, enfim, se vamos tributar dividendos, etc. Isso são temas muito difíceis, né? Eles não são temas muito democráticos na comunicação. E aí, então, para falar com o público sobre esses temas, com esse público que a gente tem. Então, acho que eu respondi as duas perguntas, se não, você me corrija e eu faço questão de responder. Não, respondeu. Respondeu, mas eu vou ser, já que você me deu a liberdade de fazer qualquer pergunta, então eu vou te perguntar. Há um tempo atrás, ainda no governo Trump, a gente assistiu àquela situação onde ele estava fazendo um discurso na Casa Branca, né, na sala de imprensa, e as emissoras, quando ele começou a falar, a mentir, as emissoras tiraram ele do ar, né, simplesmente cortaram, se eu não me engano, até na CNN entrou um âncora em cima e disse: isso que ele está falando é mentira e a gente vai tirar do ar por causa disso. Você não vê isso acontecer no Brasil? Eu acho que tudo vai muito da circunstância, Neto. Eu acho que existe uma questão que eu acho que existe uma instituição, né? A CNN, a gente tem como princípio aqui a preservação das instituições, independente das pessoas que ocupam os cargos dela. Então a gente tem que ter um respeito à instituição. Temos que ter um respeito ao Senado, ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal, a todo o Executivo, ao Planalto, etc. Então, essas instituições elas têm que ser preservadas para termos uma democracia, por sua vez, termos uma imprensa livre, né? Então, eu acho que cada um desses protagonistas que assumem cadeiras nesses poderes, eles têm uma voz, eles têm que ser ouvidos. Nem que depois deles terem ouvidos, olha, isso não é verdade, isso não é verdade, o fato é esse. Então, eu acho que tem situações muito delicadas que, às vezes eu vou te dar uma resposta aqui, que numa circunstância outra, eu ligo e falo, tira do ar, porque isso não pode acontecer. Não estou falando necessariamente de um poder ou de outro, mas situações onde que possa incitar uma violência ou incitar uma situação. Não, claro, é absolutamente compreensível que essa pergunta é adaptável à situação, né? Tem que chegar a um ponto. Sem dúvida. Aliás, eu lembro de uma discussão enorme quando a CNN de lá tirou o Trump do ar. Foi uma discussão enorme, né? De se aquilo era censura, se não era censura, se ele tem o direito de falar aquilo ou não, né? E é engraçado que o Zuckerberg, no Congresso americano, quando ele foi dar o testemunho dele, ele falou exatamente isso, né? Quer dizer, a gente coloca o conteúdo partindo do pressuposto que a audiência é inteligente. Então, ele precisa ver que o sujeito está mentindo, né? Eu não tenho por que doutrinar a audiência e dizer, olha, isso aqui é mentira, então eu vou tirar do ar, né? Assim, vai lá, descobre que é mentira, porque talvez você não vote no candidato na próxima exatamente porque você viu que ele mentiu, né? Então, entendo a tua posição, que também isso varia em cada situação, nas situações extremas principalmente. O Zé Carlos Aronte, ele diz assim: a CNN tem internamente alguma área de pesquisa para novos formatos jornalísticos? Como é que se dá a experiência com novos gêneros e formatos de jornalismo? Ainda não temos isso pronto, José Carlos. A gente não tem isso, um departamento exclusivo para isso. O que tem é um exercício muito grande de todos nós para buscarmos e entendermos como a notícia é consumida no mundo todo e, mais do que isso, como o brasileiro quer consumir notícia. Então, hoje, a hard news ela é entregue de uma forma muito parecida no mundo inteiro. Mas será que é isso? Será que é isso que as novas gerações... será que é esse formato? Mais do que isso. Será que é esse formato que as novas gerações querem? Como elas querem receber notícia? O que será mais interessante? Em que formato a gente entrega para que essa comunicação seja mais efetiva? Então, isso é um exercício diário, isso não acho que é um exercício exclusivo aqui da CNN, né? Eu acho que é de todos nós que fazemos comunicação. A premissa é que a gente comunique, é que a informação ou o produto que a gente faça chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, isso é um exercício nosso, nós não temos uma área exclusiva para fazer isso, mas nós temos, isso é uma pauta importante que a gente aborda com frequência em todas as conversas que a gente tem aqui dentro.
A gente está completando 1 hora de papo, né? Nem parece, porque é um assunto muito rico, né? A gente saber como é que a gente está recebendo a notícia que faz as decisões da gente no cotidiano. Mas eu queria terminar de um jeito mais tranquilo. Aqui acabei não te fazendo 2 perguntas, mas acho que a gente passou por elas também na nossa discussão. Eram perguntas mais voltadas para a técnica, né? Se você quiser entrar nisso, eu digo, uma das perguntas que eu te fazer é assim: se você tirar o seu crachá de CNN, como é que você vê a qualidade do produto geral do nosso jornalismo comparado com o que é feito fora do Brasil? E aí, para concluir, acho que dá para você encaixar isso também na resposta, o Carlos Peixoto, da InterTV do Rio de Janeiro, ele pergunta assim: a CNN está repleta de talentos, né? O que a gente pode esperar do futuro? O que vocês têm guardado para a entrega de soft news? Aqui ele pergunta sobre soft news especificamente. Carlos da InterTV, né? Eu trabalhei numa afiliada Globo, então um beijo grande para o pessoal aí da InterTV. Neto, Carlos e Neto. Soft News é, sim, um lado importante da CNN a ser desenvolvido. A gente já começou aqui, fizemos um primeiro movimento, que foi a contratação do Pedro Andrade. Então, eu quero trazer informação com entretenimento para os finais de semana e para as noites aqui da CNN. Então, isso vai acontecer ao longo do segundo semestre. Vocês já vão ver algumas mudanças nesse sentido, e ao longo do ano que vem, mais ainda. Então, soft news é importante aqui para a CNN e será, sem dúvida alguma, um caminho que a gente vai percorrer na entrega de conteúdo para esse target que a gente quer. Agora, você me perguntou sobre uma avaliação do papel da imprensa geral, né, Neto? Eu acho que a imprensa passou por uma incompreensão por parte ruidosa da população no mundo todo, né? Eu acho que a gente sofreu ataque por todos os lados, ataques infundados, muito deles, e que fez com que a gente refletisse uma série de coisas, e ao mesmo tempo eu acho que a seriedade e a serenidade com que os veículos de comunicação atravessaram essa crise fez com que nesse momento agora a gente vê um retorno e uma valorização muito grande dos veículos de informação com credibilidade. Então você já vê, então teve o movimento foi, olha, temos aqui a única fonte de informação são os veículos tradicionais de mídia e de jornalismo, entram as redes sociais e mídias sociais, não precisamos mais dele, hoje a gente se informa pelo WhatsApp, a gente se informa pelo YouTube, a gente se informa por uma série de outros meios, de outras pessoas. Quantas vezes a gente não escuta? Agora o repórter é qualquer pessoa na rua, etc, etc, etc. E aí viu-se uma avalanche de fake news, você viu uma avalanche de situações onde as informações eram, além de fake news, que são algo produzido, né, mas informações incorretas, e as pessoas se viram vítimas, muitas delas se viram vítimas dessa situação. E aí isso traz um movimento contrário de valorização para os veículos de fato que tenham credibilidade, que tenham uma redação, como a gente falou aqui agora, a quantidade de pessoas para checar os fatos aqui da CNN, para ver se aquilo realmente é verdade, se aquilo realmente aconteceu, se foi nesse contexto que aconteceu, é imensa, isso tem um custo muito alto. Então, para entregar e a pessoa saber, olha, eu assisti na CNN, então, ok, isso é verdade. Então a gente vê agora um movimento contrário, né? Onde essas empresas estão ganhando de novo uma credibilidade, você vê uma nova audiência que está chegando com valores e propósitos diferentes da que a gente tinha, né? Então essa geração já vem com uma coisa de verdade, de uma preocupação com o outro, com princípios e tudo mais, e eu acho que isso traz de novo um protagonismo para os veículos de imprensa sérios, né? Renata, completamos a nossa hora de bate-papo. Eu queria te agradecer. Queria terminar dizendo que o Vitor, que trabalha comigo lá na Spin-Off, diz que ele ama o Daniel Adjuto. Ele ama o Daniel Adjuto, então
termino com essa mensagem assim, de agradecimento para você. Acho que foi super rico. Bom, obrigado por aceitar todas as perguntas e responder todas elas, ao contrário do que você disse que talvez você não pudesse responder, você respondeu todas elas brilhantemente. Obrigado. Obrigado para você que assistiu o Lunch Break. Semana que vem a gente tem a Ana Moisés e o Leandro Cruz de Paula, do LinkedIn, para falar de desenvolvimento profissional. E, Renata, se você quiser ficar, o espaço é teu para essa despedida. Imagina, Neto, foi um prazer enorme, nem vi a hora passar e estou aqui à disposição de vocês para responder qualquer tipo de pergunta e terça-feira que vem estou almoçando com vocês com absoluta certeza. Um beijo grande, obrigada, espero ter trazido algum insight para a nossa audiência. Obrigado você. Valeu, gente. Obrigado você, Renata. Até semana que vem. Chegamos ao final de mais um Lunch Break e agradecemos a presença de todos. Se você perdeu algum trecho ou deseja assistir novamente este episódio do Lunch Break, acessem o nosso conteúdo on demand no setexperience.org.br. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e acompanhem toda a programação. Set Experience, tecnologia, conteúdo, networking. Até breve!